Bem-vindo a mais um episódio do Casos Tarológicos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Deise Elísio. É uma pessoa que eu acabei de conhecer e a gente está começando a traçar uma amizade. A gente tem um amigo em comum, que inclusive é o Valdemar Falcão. Para quem já me acompanha, sabe que a gente tem uma certa afinidade, eu e o Valdemar. A gente faz algumas lives juntas de vez em quando, troca umas figurinhas. E ela me conheceu por meio do Valdemar, e ela entrou no meu curso de tarô. E outro dia ela me enviou um áudio muito, mas muito interessante, logo depois que ela assistiu aquele primeiro episódio do Casos Tarológicos. E é uma sequência de sincronicidades, né, que rolou com ela, que aconteceu com ela, que ao longo, né, parece a gente a primeiro assim, logo que a gente tem um contato com essa história da Deise, parece que tudo aconteceu há pouco tempo, mas na verdade a gente percebe que toda a história, né, ela vem rolando há muitos anos, né, os pequenos sinais aí que vem acontecendo com ela. E eu pedi então para a gente poder gravar aqui juntos esse programa, né, o nosso segundo episódio do Casos Astrológicos, porque uma coisa interessante é que uma coisa que acontece com todo mundo quando a pessoa inicia na jornada do tarô, né, quando é uma espécie de uma verdadeira vontade, eu gosto de usar essa palavra verdadeira vontade, existe uma coisa que o universo parece que empurra a gente, ele está mostrando para a gente o caminho, né, porque o tarô é um instrumento de autoconhecimento, é um instrumento mágico, como eu costumo falar, psicomágico. A magia está no nosso dia a dia, né? A gente entende muitas vezes a magia como uma coisa muito estereotipada, mas a magia também é um caminho do autoconhecimento, é um caminho espiritual, e o tarô, ele é, acima de tudo, né, uma ferramenta também espiritual muito forte, muito profunda. Então, vou chamar a Deise aqui para contar um pouquinho para a gente dessa história, que é muito interessante. Então, prestem atenção em todos os pequenos detalhes, porque muitas vezes, como eu falei no primeiro episódio, algumas coisas para a gente, naquele momento, elas não se encaixam. É muito difícil a gente poder explicar, passar para o público, né, essa sequência de sincronicidade, como é que acontece isso dentro da gente, né, essa alquimia interior. Mas aos poucos, isso vai fazendo sentido para a gente. Tem muita gente comentando no primeiro vídeo, muita gente mandando mensagem também privada sobre aquele primeiro episódio, porque tem mesmo várias pessoas que estão no mesmo caminho também e têm histórias parecidas com o tarô, só que elas muitas vezes não conseguem juntar, né, essa corrente. Então, se você tem uma história, inclusive, que quer vir aqui contar, eu estou aqui disposto a ouvir você. Então, eu vou chamar a Deise. Deise, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa noite. A gente não sabe que horas o pessoal está assistindo, né? A gente está gravando aqui de dia do Canadá e de tarde daí agora, nesse momento. Eu estou no Brasil, então é de tarde. Mas conta pra gente um pouquinho daquela história que rolou com você, aquela sequência muito incrível. Sim. Tudo começou quando eu resolvi, um belo dia, algumas semanas atrás, arrumar todos os meus livros. Foi um desejo que eu tive de catalogar tudo e tirar tudo das estantes e limpar, arrumar, mexer nos livros, nessa energia. Já há muito tempo que eu não fazia isso. E nessa sequência de arrumações eu me deparei com um livrinho pequeno de tarô. Eu nunca tinha aberto aquele livro, eu nunca tinha lido, nem sei como esse livro veio até mim, não lembro, mas o que eu sei é que ele estava comigo, pela questão da data, que sempre tem data nos meus livros e tal, há mais de 30 anos. Lá esquecido no meio de vários livros. Mas não me chamou a atenção. Eu simplesmente coloquei-o de novo de volta, junto de outros livros, e realmente nem sequer abri, para dizer a verdade. Passado uns 2 ou 3 dias dessa arrumação, eu assisti uma live
do Valdemar Falcão. Valdemar Falcão é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, é um amigo, e ele vinha fazendo uma sequência de lives ligando a astrologia com um outro assunto, e desse dia era ligando a astrologia com o tarô. Eu achei interessante porque, assim, a astrologia é uma paixão minha. Eu adoro astrologia, eu tenho uma ligação muito forte. Eu estudo astrologia já há bastante tempo. Eu entendo um pouco de astrologia, eu acredito muito na astrologia. Eu achei interessante que fosse, nesse dia, algo relacionado com tarô. Me chamou a atenção, porque eu tinha achado aquele livro de tarô. Então, essa foi a primeira questão que me chamou a atenção. E essa live foi com o Cal. Então, eu fiquei assistindo, eu achei incrível a ligação feita da astrologia com o tarô, não tinha a menor ideia que havia essa ligação, essa possibilidade, eu nunca tinha visto nada assim. E eu fiquei muito encantada, na verdade, com essa live. Eu já tinha visto várias outras lives durante esse período que o Valdemar fez. Mas essa live me chamou muito a atenção. Esse é um segundo, né, ponto interessante na história. E aí, no mesmo dia, na noite, eu fiz contato com o Cal, gentilmente ele me respondeu, eu achei isso incrível também, porque raramente as pessoas respondem. Então, a gente trocou uma ideia, a gente conversou e eu fiquei interessada no curso de tarô. Adquiri o curso no dia seguinte, mas naquela noite, antes de dormir, eu me lembrei do livro e eu peguei o livro, esse livrinho, né, que é o ponto de partida de tudo, eu acho, dentro dessa história. E aí eu comecei a ler primeiro a introdução do livro. Você tem um livro para mostrar para a gente? Sim, o livro é esse aqui, uma tradução, A Linguagem Secreta do Tarô. É um livro francês, 2 autores franceses, Sylvie Simon e Marcel Picard. O que eu tenho é uma tradução, né, em português, mas o livro original é em francês. Fica uma dica de livro aí, pessoal. Agora, eu estou curioso que esse livro... A história se passa em Paris, inclusive. Eu tenho o PDF dele, mas eu nunca li. Mas eu vou ter que ler. Você tem em português? Eu tenho o PDF em português dele. Tá. E aí eu peguei o livro, porque eu falei, nossa, tudo, né, assim, muito próximo. Alguns dias antes eu tinha achado o livro que estava comigo há 30 anos e eu nunca tinha olhado para ele. E aí eu vejo uma live falando sobre astrologia e tarô, e aí eu vou e pego o livro. Comecei a ler a introdução e achei muito chato. Tem que falar a verdade aqui, né? Achei muito chato, achei uma leitura chata. Eu sou uma leitora bastante exigente. Quando acontece isso, que eu pego um livro para ler e eu acho meio chato, eu leio devagar. E esse é um ponto também interessante na história. Por quê? Porque eu fui lendo um capítulo por dia, até chegar no mais recente, que foi agora, essa semana, tudo o que aconteceu, né? Que eu cheguei ao capítulo 4 do livro. É importante que se fale que é o capítulo 4, porque também tem um significado dentro de tudo que, né, de toda essa história, também tem um significado para mim, ser o capítulo 4. Bom, cheguei no capítulo 4 e me deparei com uma história dentro do livro, né? O narrador ele vai contar uma história, e essa história que ele conta que me surpreendeu demais e me arrepiou. Gostaria de fazer, se me permite, um parênteses antes de falar sobre a história do capítulo 4, porque é importante esse parênteses. Na década de 90, portanto, mais ou menos na época, né, que eu devo ter recebido esse livro de alguém, eu devo ter ganho esse livro de alguém, não sei, eu fiz uma terapia, terapia de vidas passadas, TVP, porque eu tinha
uma necessidade de resolver algo que me angustiava muito na época, que foi a chegada do meu filho na minha vida atual, e um astrólogo, que eu já tenho relação com a astrologia há mais de 30 anos, então um astrólogo naquela época me falou que seria muito importante fazer essa terapia para resolver isso. E eu fiz essa terapia durante alguns anos, eu revivi muitas vidas e eu consegui, né, resolver o que era possível resolver, porque nem sempre se pode resolver tudo com terapia. E chegou um determinado momento que eu, numa sessão, cheguei a uma cena congelada, né? Não sei se as pessoas sabem, mas na época eu fazia isso com hipnose, então eu cheguei a uma cena congelada que se repetiu durante 3 sessões seguidas, e aí a minha terapeuta disse que não poderíamos continuar mais porque não havia mais o que fazer em relação àquele problema que a gente tratou durante aquele tempo, e que então ela fazia uma interpretação daquela cena de uma determinada forma que talvez eu não conseguisse entender naquele momento, mas que eu deveria procurar uma pessoa que ela iria me dar um nome, uma pessoa X, que ela conhecia, e que seria com essa pessoa que eu iria continuar esse caminho que eu tinha começado com a terapia de vidas passadas. Isso foi em 1997, exatamente, esse ano, que eu procurei essa pessoa e eu estou com ela. Construímos juntos uma casa espiritualista aqui no Rio de Janeiro. Construímos, eu me coloco junto porque eu faço parte, né, do início dessa casa, porque justamente nesse ano foi quando essa pessoa estava saindo de um centro muito famoso aqui no Rio, no qual ele era presidente, inclusive, e saindo desse centro para fundar. Ele nem sabia que ia fundar nada, mas a gente se juntou, eu me juntei por essa terapeuta que me indicou, e outras pessoas se juntaram e formou-se um pequeno núcleo que depois deu origem à Casa de Padre Pio, que é o centro hoje em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí a gente pode perguntar, né? Chegamos aqui nesse ponto, ao final desse parênteses, perguntar assim, mas o que essa história tem a ver, né, com o tarô? E com o Cal, né? Mais ainda, né? Que é uma pessoa que eu conheço recentemente. Eu vejo assim, quando eu cheguei, vou voltar agora para o livro, no capítulo 4, o autor, ele chega para o discípulo, porque, na verdade, o livro, ele... pegando aqui, porque tem uma coisinha que eu quero ler para vocês. Leia, por favor. Eu vou ler porque é uma frase importante. Na verdade, o livro é assim, é um professor de tarô e um discípulo. Essa é a história do livro. Tá? Só que as coisas acontecem tudo por acaso, nas coincidências, né? Então, assim, no capítulo 4, ele chega no momento em que o professor, ele fala sobre um livro que, não sei se o Cal deve saber, mas, né, o Zohar, não sei se você sabe. O Zohar, sei. E ele fala desse livro, uma frase desse livro, como uma coisa importante ali para o que está acontecendo com aquele discípulo. E aí o discípulo pergunta para ele, por que nos encontramos? É a pergunta que o discípulo faz. E aí ele responde, é essa frase que eu quero ler. Tudo está bem organizado no universo. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa é a frase que ele fala para o discípulo, respondendo por que nos encontramos.
E aí, logo a seguir a esse pequeno diálogo, ele fala: eu vou lhe contar uma história para ilustrar isso que eu acabei de falar. E aí ele começa a ler a história, né? Que eu estou lendo o livro, eu sou a leitora. E aí a história envolve Padre Pio. Que interessante. Agora, não, é uma coisa totalmente... Primeiro, eu não consegui entender na hora, fiquei muito perturbada. Por quê? Explicar um pouco para as pessoas por que essa perturbação. Esse livro ele é exatamente de 1982, então ele é bem antigo. O ano que eu nasci. É? Então, mas Padre Pio ainda não era tão conhecido nessa época, né? Porque Padre Pio é muito contemporâneo, assim, ele morreu em 68, então é bem atual, e ele não foi tão imediatamente assim, tão famoso e tal, coisa demorou um pouco. Então, primeiro, assim, falar de Padre Pio. Já achei uma coisa assim num livro que é de 1982. Segundo, um livro de tarô. Falar de Padre Pio num livro de tarô. Então, assim, ao ler aquela história, que é muito bonita, até é uma história muito Padre Pio, a história que ele conta dentro do livro, para mim, ela foi exatamente uma confirmação de tudo isso, né? Que vou chegar lá no final dessa história, de tudo, ele veio confirmar para mim que eu estava nesse caminho e que esse caminho era o caminho que fazia parte, o tarô fazia parte desse caminho que eu venho traçando, porque eu quero chegar aí, mostrar o que o tarô, que eu nunca me interessei, gente, eu vou frisar isso, porque assim, eu nunca me interessei. Nunca se interessou antes pelo tarô. E eu, quando li, fiquei desbaratinada, mas depois eu vi, não, Padre Pio está falando comigo, porque eu converso com o Padre Pio, então vou fazer agora um outro parênteses. Eu tenho uma história longa com o Padre Pio, porque Padre Pio se apresentou para nós quando nós... esse grupo que se juntou lá em 97 para fundar uma casa, um centro, um caminho espiritual. Eu nem sabia que ia ser uma casa, que ia ser nada. Não tinha nome, não tinha nada, não tinha mentor, e o Padre Pio se apresentou como mentor, acho que uns 2 anos, quando já estávamos juntos, se apresentou para o nosso líder, né, que é essa pessoa que a minha terapeuta, na época, pediu para eu procurar, que se chama Luiz Augusto. E Padre Pio se apresentou, se tornou, né, o mentor dessa casa, e ele passou a ser uma pessoa extremamente importante na minha vida, em tudo. Então, o Padre Pio é assim, ele é um mentor. Eu tenho vários mentores, mas ele como se fosse um mentor maior que está, né, orquestrando toda a minha espiritualidade. Então, é uma pessoa, porque Padre Pio é uma pessoa, né? Eu converso com o Padre Pio, tenho diálogos com ele. Então, assim, eu li ali uma mensagem que o Padre Pio estava passando para mim. Obviamente que a espiritualidade, ela se comunica com você de forma muito quebra-cabeça. Você, às vezes, tem que... né, não é tão fácil de entender, tem muito código, tem muita coisa, mas o que eu sabia naquele momento é que o tarô ia ter um significado para mim, não sei ainda qual, mas que ia ter. Então, por isso esse capítulo foi muito importante, e por isso que eu não li tão rápido. Eu cheguei nesse capítulo na véspera de eu chegar na minha sessão de terapia atual. Então, agora eu vou voltar de novo para o atual, né? Que aí existe mais uma questãozinha aí que é bem incrível nessa história. Na noite de Natal eu tive um sonho
um sonho muito importante para mim. E na segunda-feira, que é o dia que eu faço terapia, né, dessa semana agora, dia 27 de dezembro, eu tinha minha sessão de terapia. E eu procuro sempre ter um sonho para trabalhar, porque a minha terapeuta atual, ela é especialista em sonhos e a gente trabalha muito a questão dos sonhos. Então, eu sempre trago. E aí eu tive esse sonho na noite de Natal. E esse sonho eu levei para terapia. A gente trabalhou esse sonho. O sonho não é importante aqui. O importante aqui é o fechamento, que foi esse trabalho do sonho, em que ele traz uma chave, que era o terceiro elemento que me faltava para eu desvendar, vamos usar esse verbo, aquela cena da terapia de vidas passadas lá de década de 90, aquela cena final congelada, em que havia 3 elementos. E eu já tinha desvendado 2 até hoje, e o terceiro faltava. Então, eu tinha desvendado o mestre, que aparecia um mestre que me entregava um livro e uma chave. O mestre eu desvendei mais ou menos com 10 anos de casa de Padre Pio. Ele se apresentou para mim numa sessão e foi confirmado quem era. É um mestre, não é Padre Pio, tá? Padre Pio é como se fosse uma pessoa, é um mestre que me acompanha, mestre antigo, né? E o livro eu entendi quando eu li esse capítulo 4, eu entendi que o livro que ele me entregava era o Zorro. Eu desvendei ali, ainda não tinha desvendado. E a chave eu desvendei com o sonho de Natal e com a análise que a gente fez na terapia, na sessão de terapia do dia 27 de dezembro. E tudo isso, agora fazendo, né, o balanço final. A chave, para ninguém ficar curioso, era exatamente a chave que abria essa porta, que faltava abrir para mim, que é uma chave que abria a porta para o tarô. Por quê? Porque durante a minha vida quase toda, pelo menos a vida de caminho espiritual, que começou mais ou menos quando eu tinha, sei lá, uns 26 anos, por aí, então já tem muito tempo, eu usei quase todas as ferramentas que existem, esotéricas, espirituais, eu já fiz tudo, de estudar um pouco, eu sou curiosa, nada de aprofundar, mas de estudar um pouco, de fazer, de me submeter a várias terapias e ferramentas, e eu nunca tinha feito nada com tarô. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque o tarô é uma coisa tão antiga e uma coisa tão popular também, né? Existem tantas pessoas que jogam tarô e eu nunca me interessei. É estranho. E aí o que nós concluímos na análise do sonho, com a chave, é que essa porta, ela ainda estava fechada, eu não tinha ainda maturidade, não estava preparada para abrir essa porta. Como se fosse assim, uma última porta, não que eu vá morrer, não é isso, mas uma última porta que ainda estava precisando abrir para algo que eu estou construindo há 2 anos, mais ou menos, 2 anos da pandemia, eu tenho aprofundado, mergulhado no meu autoconhecimento, assim, muito profundo. Muito, porque a gente está com tempo, né? Então a gente conseguiu fazer muitas coisas e mergulhar muito a fundo. E a chave, então, veio como a chave para abrir essa porta. Então, assim, tudo começou com um livro
e acabou com o desvendar de uma coisinha que faltava, né? E é interessante, porque eu fiz essa cena... Muito interessante. Essa cena da TVT eu fiz no ano de 96, por aí. Foi um pouquinho antes de 97, né? Porque aí em 97 foi quando eu fui procurar, mas assim, é muito antigo, né? Quando a gente olha assim, essa linha de tempo, não existe tempo nisso tudo, né? Não existe. Ela vem enrolando há muito tempo, na verdade. O tempo é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que o tempo é uma medida, no caso, o tempo é uma medida totalmente, digamos, humana, a medida material, né? O tempo que existe para mim, na minha concepção, né? Não sou dona de verdade, é a sua vida atual. A vida que você está vivendo naquela encarnação é o seu tempo. Então, se você tiver uma vida que vai durar 15 anos, você vai morrer com 15 anos, aquele foi o seu tempo, foi o que você precisou fazer. Então, esse é o tempo para mim. Então, eu poderia ter lido esse livro de tarô quando eu ganhei, eu poderia ter jogado tarô em outros momentos, eu poderia, mas não era o tempo é agora. E aí, só para terminar, Cal, eu resolvi... Então, aí eu comecei a estudar o curso, né, do Cal, e eu comprei um baralho também indicado, né? Eu comprei o baralho esse aqui, né? Que foi o que você... Isso. E aí, mas eu não tinha ainda nem mexido nessas cartas, porque isso, para mim, eu me sinto super sem preparo nenhum, não consigo. E aí, quando eu resolvi, né, no dia da sessão de terapia, que nós fizemos, isso tudo que eu contei aqui, nós conseguimos ver na terapia, né? Coroando com o sonho. Eu ganhei coragem para não só contar a história, mas antes de eu passar a história para o Cal, que eu estava assim, refletindo sobre aquilo, escrevendo sobre aquilo, eu falei assim, eu vou tirar 2 cartas. Não sei, veio isso na minha cabeça. E é muito igual o que acontece no livro com o discípulo, é muito assim, sabe? Como ele vai começando a lidar com as cartas do tarô. É bem interessante. E aí eu tirei um arcano maior e um arcano menor, porque eu tinha ouvido o Cal falar isso, né? Eu tinha ouvido você falar isso, que é legal tirar um maior, um menor, não entendo nada, nem sei nada. Mas aí eu tirei. E aí eu achei interessante, porque quando eu mandei o áudio, né, contando essa história, toda essa sincronicidade, é uma história que faz muito sentido para mim, ela tem tudo a ver com a minha trajetória. E as cartas que eu tirei, o Cal, você fez, né, uma análise, e foi perfeita essa análise dessas 2 cartas em relação a tudo isso. Fechou, sabe como quando você... Sim. Olha, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, Cal, mas eu ainda me surpreendo muito quando as coisas são muito perfeitas. A perfeição divina, ela me assusta, sempre. Sim, quando a gente está na verdadeira busca, muitas coisas vão continuar surpreendendo a gente todos os dias. E eu achei interessante, foi a primeira vez que você tirou umas cartas, que você está começando o curso agora, né? E eu falei, para ir desenvolvendo um contato, mesmo que um contato pode parecer muito complexo ainda de um arcano maior com o menor, mas é importante tirar as 2 cartas como exercício do dia para você, aos poucos, né, ir abrindo esse caminho. Um arcano maior e um arcano menor. E saiu justamente, eu vou colocar para as pessoas verem aqui, a Justiça, né, junto com o 3 de paus. E justamente na ilustração do 3 de paus, da Pamela Smith, do Rider-Waite, a gente tem um sujeito, né, no caso, uma figura que ele observa a outra margem do rio.
E eu gosto muito, como eu te expliquei, vou fazer a interpretação como eu fiz para você aquele dia. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito desse tarô porque ele tem os arcanos menores ilustrados, né? Foi o primeiro tarô com os arcanos menores ilustrados. Depois, existe um tarô, na verdade, que foi inspirado, é um tarô italiano. Esse tarô é inspirado num tarô italiano, que é um tarô, digamos, que ele só foi mesmo editado e lançado para o público há muito pouco tempo, que é o Sol à Busca. E muitas cartas dele, depois se dá uma pesquisada no Sol à Busca, dos arcanos menores, a Pamela Smith se inspirou, porque numa época que nenhum arcano menor era pintado, o Sol à Busca, isso no século XVII, a gente está falando, se eu não me engano, do século XVII, ele tinha os arcanos menores pintados. E Sol à Busca, na verdade, ele ficou com uma família por muito tempo na Itália. Ele foi comprado por 800 mil euros. E então ele foi editado para poder ser lançado para o público. Isso faz muito pouco tempo. E é engraçado até, agora mas depois eu não vou eu comecei a pensar de uma outra história que tem uma sincronicidade com essa história, mas não vou contar aqui agora. Mas voltando para a interpretação. E justamente o 3 de paus, 3 é um número que parte para a quebra do primeiro equilíbrio, né? Se a gente for pensar nos arcanos menores de asa a 10 como uma escada de ascensão, uma ascensão, né, para algum caminho dentro de uma jornada, a gente tem o as, que é o início, né? Você tem todas as ferramentas para começar aquele processo. O 2 é o primeiro ponto de equilíbrio que você encontra. Agora, o 3 é sair daquela, digamos, muitas vezes da estagnação. Você está na sua jornada, mas você está bem, você está confortável naquilo. Nessa seria uma estagnação do conforto, porque 2 é um número muito bom dentro da jornada. Então, você está dentro daquele conforto. E o 3 é a quebra, porque é a partida para a aventura. Então, você vai viver tudo aquilo. E tem a ver com essa primeira tirada do tarô, esse contato com o tarô, porque eu costumo falar, o tarô também é um mestre, né? O professor não é o mestre. O professor, ele é um intermediador. Então, eu me considero um intermediador. O tarô é o nosso mestre. Né? O tarô mostra o caminho para a gente. Né? O verdadeiro mestre. Porque o mestre não é aquele que eu falei para você, que leva a gente até a porta, mas mostra o caminho até a porta. E o 3 de paus, a gente tem na ilustração, né? O paus é um naipe que fala sobre a vontade, sobre o espírito, sobre o agir. Né? É um naipe referente ao elemento fogo, os signos de Áries, Leão, Sagitário, né? Áries, que é o pioneirismo, né? A gente tem Leão e Sagitário também como dentro dessa busca, como a vontade, o espírito, o buscar um ideal de vida, buscar um ideal espiritual, também Sagitário, tem muito a ver com isso, Casanova. A minha lua é em Sagitário e o meu ascendente é Leão. Justamente. Eu não me lembro bem agora de cabeça a afinidade zodíaca dessa carta, mas eu posso colocar aqui também na edição do vídeo, depois para o pessoal. Se ela está ligada a Marte, a Áries, ou está ligada a Leão. Eu acho que ela está ligada a Marte também, como planeta, mas eu não sei muito bem em qual decanato, de qual signo ela cai. Mas, voltando, né, sobre a interpretação, então a gente vê a figura que ela enxerga o outro lado da margem do rio. E então, essa carta fala quem você quer ser, a pessoa que, justamente, ela está com medo de atravessar para outra margem do rio, de pegar o barco, ela tem medo, ela está esperando esse barco para atravessar ou ela perdeu esse barco? E a gente tem a carta da justiça, que fala do equilíbrio, das parcerias, dos reencontros. Tudo que tem a ver com o signo de Libra, tudo que tem a ver com o planeta Vênus também, que é o meu signo solar. As interpessoais da troca, né? Dos encontros que você tem na vida, que fazem com que você também, interpretando junto com o 3 de paus, né? Dentro desse contexto, a gente está falando dos encontros, dos reencontros, das sincronicidades que você tem na sua vida, junto com a questão de você decidir agora qual jornada que você quer seguir. Uma nova jornada na sua vida, sair desse processo dessa estabilidade agora e entrar um pouco na instabilidade na busca de um novo conhecimento, seja do tarô, seja o que for. E para mim, assim, agora eu quero falar uma coisa, eu quero abrir um parênteses sobre essa história, porque essa história faz muito sentido para mim, para todo mundo que está assistindo, de alguma maneira, né, a pessoa que veio até o final, chegou até aqui, tá tocando a pessoa, depois a pessoa vai
pensar como está tocando ela. Faz muito sentido. Primeira coisa, Padre Pio. Toda a mística, não apenas a mística cristã, como a mística católica cristã também, é uma coisa que me toca muito. Até porque, né, apesar de ser filho de uma mãe ortodoxa russa, meu pai é católico romano, frequentava as duas igrejas, fui batizado na igreja católica. Eu tenho uma história com uma freira que eu vou te contar rapidinho. Eu frequentava tanto o Sion em Campanha, em Minas Gerais, quando era criança, que eu tinha uma freira italiana. Eu tinha não, parece que é minha, né? A irmã Ioli, que eu chamava de vovó Ioli. A gente tinha uma relação tão profunda que as freiras do Sion se reuniram para saber se eu podia chamá-la de vó. E quando ela faleceu, a única coisa que ela tinha, que era o cordão da ordem, ficou para mim. Então a gente tinha uma relação muito profunda e eu queria ser padre até uns 14 anos de idade. Eu ia ser padre, mas depois eu acabei tomando outros rumos. Então, assim, a mística católica cristã me interessa. Padre Pio, tudo isso me interessa, é uma coisa que eu vou me aprofundar mais. E agora eu estou super interessado em ler esse livro também, que eu nunca li, eu tenho PDF há muito tempo. Não, mas eu queria saber, Cal, se você já tinha ouvido falar em Padre Pio. Sim, sim, já tinha escutado falar Padre Pio. E outro dia, inclusive, eu li uma coisa sobre o Padre Pio, que assim, eu li bastante, e eu estava lendo sobre aquele garoto italiano, que ele faleceu muito cedo, que ele fazia alguns milagres, ele chegou a catalogar, foi a primeira pessoa a catalogar os milagres na internet. Sabe o nome dele? Vou botar o nome não, mas eu sei de quem você está falando. E na história deles, tinha uma citação do Padre Pio também. Isso não faz nem uma semana que eu li isso, né? Olha só. Foi um pouco antes de você me contar. Que ele falava também muito sobre o Padre Pio. E outra coisa também que eu tinha para falar dessa história. Porque é muita coisa que vai surgindo na nossa mente, né? Agora eu não me lembro. É uma história que tem uma complexidade, como você falou. Há uma complexidade quando a gente vem para uma história de sincronicidade e tudo. A gente não tem como fazer uma interpretação imediata, porque é complexo, e é para reflexão. E é isso que eu acho interessante aqui nesse quadro que você está criando, que é isso, é você fazer com que as pessoas reflitam sobre as sincronicidades da vida, porque todo mundo vive histórias assim. Só que muitas pessoas passam por elas desatentos e nem percebem as sincronicidades. Sim. Mas quando nós começamos a olhar mais, com mais atenção para a nossa vida, para o nosso caminhar, para dentro de nós, porque o autoconhecimento é isso, é você conseguir perceber melhor quem você é aqui, neste momento, o que você está fazendo aqui, né? Aí você começa a perceber histórias. E eu tenho certeza que todas as pessoas têm histórias assim. Podem nem todas estar relacionadas com tarô. Eu vim aqui contar essa por causa do tarô, mas eu tenho inúmeras histórias que eu poderia... Depois vou querer ouvir todas. Mas essa questão, porque assim, é exatamente o que você falou. É um programa, não existe na língua portuguesa, para a gente trazer reflexões em relação à nossa busca, à nossa jornada com o tarô. Mas isso se enquadra também em qualquer outra busca. Não é, quando eu falo mistério, né, dentro desse programa que a gente tem mistérios, mas é o mistério da fé, é o mistério da busca. É o que o mistério está entre nós, é o mistério da mística, né? E é justamente isso. São coisas que a gente não consegue explicar. Muitas vezes a gente consegue explicar aqui dentro, mas a gente não consegue passar isso em palavras. Se é que você me entende. As coisas fazem sentido aqui dentro, mas às vezes... Mas você passou essa história de uma maneira assim, olha, maravilhosa. Você devia ser escritora. Devia pensar nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde é que está o mistério dessa história? O mistério está bem claro. O mistério está, na minha interpretação, né? Eu sou a dona da história, mas outras pessoas podem fazer outras interpretações. O mistério está exatamente nesse livro de tarô. Sim. E eu e esse livro. É onde está o mistério, porque ele está comigo há mais de 30 anos, eu nunca olhei para ele,
Por que eu olhei agora? Por que eu vi essa live? Por que eu conheci o Cal? Sim. Aí está o mistério. Esse é o mistério. Saber responder a essas perguntas, que eu ainda não sei, e eu posso até não saber, porque exatamente quando eu contei a cena que eu vivi 3 sessões de TVP e que era uma cena congelada e tinha um mestre, essa cena nunca saiu da minha cabeça. Porque é uma cena muito bonita, era um lugar muito bonito. Segundo a minha terapeuta, era uma vida entre vidas, que na TVP se chama assim, antes de eu encarnar agora nessa vida. Então, eu estava nesse lugar antes de vir para cá, agora. Então, tinha esse mestre que eu sei descrever todo ele. Tinha um livro, uma chave na mão, estendidas para mim, e eu estava na frente dele. Eu vim a entender isso que aconteceu na década de 90 muito tempo depois. Eu queria saber quem era esse mestre, quem era, e eu nunca sabia. E não adiantava eu procurar, buscar. Eu procurei, eu busquei em imagens para ver se eu conseguia, porque eu sabia descrever. Mas foi só quando foi possível ser revelado, eu tinha maturidade espiritual para saber quem era. E o livro foi agora, e a chave foi agora. E é isso, o mistério, a nossa vida é um mistério. E a gente vai conseguindo entender cada mistério, né, dentro do grande mistério, quando nos é permitido, quando nós estamos preparados. E por isso que eu gostei muito da frase que esse professor fala: tudo está bem organizado no universo. O universo é perfeito, né? O universo é perfeito. Então, às vezes, a gente fica querendo, com ansiedade, querendo entender isso, aquilo, e por que não. Não é assim. As coisas, elas não são pela mente. Embora eu seja uma pessoa extremamente mental. Eu tenho que entender tudo mentalmente, porque eu sou assim. Mas não me é apresentado assim pelo universo. Mas quando o universo me apresenta, eu fico muito feliz, né? Eu fiquei extremamente feliz nesse dia, no dia 27 de dezembro. Foi um dia de extrema felicidade. Uma coisa interessante que você falou, a questão das chaves. E às vezes eu entendi até às vezes o tarô dentro da história, cada um tem sua interpretação, não só como um mestre à parte, às vezes não esse mestre que você disse, desses 3 mestres, mas às vezes um mestre à parte. O livro também, eu costumo falar que muitas vezes o livro é uma espécie de um mestre também, mas eles também são chaves, né? São chaves para você abrir outros caminhos, né? Dentro dessa compreensão do entendimento desses mistérios. Né? E é dessa maneira, está tudo muito bem organizado, mas aos poucos, como pequenas gotas homeopáticas, as coisas são liberadas, microdoses que são liberadas para a gente, aos poucos, para a gente traçar essa compreensão Sim. sobre essa grande jornada, essa grande missão, porque nada aqui é por acaso. Esse programa aqui não é por acaso. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. E ninguém está assistindo isso por acaso. Olha, foi muito bom. Foi excelente. Eu adorei, assim, adorei. Tô louco para reassistir logo isso aqui, porque eu vou editar, já vou reassistir. Em breve lançar. Daisy, queria te agradecer muito. Se você quiser... Eu que agradeço. Mais alguma coisa ainda hoje aqui? Não, eu agradeço muito a oportunidade de poder dividir, de compartilhar com você e agora com outras pessoas tudo isso que eu falei. A história que eu contei é apenas uma história, mas eu acho que o que foi mais importante foi mostrar para as pessoas algo maior do que essa história, e eu acho que a gente conseguiu. Acho que foi maravilhoso. Olha, foi maravilhoso, estou muito feliz, foi muito bom. E essas histórias, elas trazem conforto, né? Enchem a gente de alegria, de esperança, de tudo, né? E sabe que tem mais pessoas também nessa busca, nessa jornada, e eu acho que isso é muito reconfortante.
Saber que tem muita gente no mundo assim. Olha, muito obrigado. Tá? E a gente se vê no próximo programa. Eu tenho certeza que a Deise vai voltar aqui para contar para a gente um pouquinho ainda do não é que existe um desfecho final nisso, né? Acho que o desfecho ele vai se acorrentando de vidas em vidas em vidas, mas ela vai voltar aqui para contar um pouco mais essa história para a gente desse livro também. E agora eu vou ler esse livro aqui para contar para vocês também um pouquinho sobre ele. Depois, quem sabe, eu trago uma resenha aqui. Eu volto com as resenhas de livro que eu fazia antigamente. Foi assim que eu conheci o Valdemar, inclusive, fazendo uma resenha do livro dele. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana para você.